Boa noite, irmãos. Que Jesus nos abençoe com sua paz. O tema de hoje, memoráveis diálogos de Jesus. Jesus sabia dialogar com as pessoas e tudo que ele falava estava sempre recheado, pleno de ensinamentos espirituais muito preciosos, de afirmativas importantes. Nós não vamos poder abordar numa noite todos os diálogos que Jesus manteve, mas vamos destacar apenas alguns, e com esses nós teremos ideia de como Jesus dialogava. Comecemos com o diálogo de Jesus com Nicodemos. O tema é importantíssimo, vai ser a reencarnação. E vocês conhecem já um tanto esse diálogo por causa das aulas do curso de iniciação ao Espiritismo. Mas vamos lá ver se agora nós gravamos melhor, não é? Porque é importante poder citar esse diálogo sobre reencarnação. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Nós lembramos que fariseus era uma seita entre os israelitas e, aliás, eles costumavam ser assim muito observadores da lei de Moisés e os profetas, não é? E esse homem, Nicodemos, era principal dos judeus, quer dizer, era um homem importante, era um homem de posição. Ele veio à noite ter com Jesus, e eu me recordo que costumávamos comentar, foi à noite, porque ele não quis ir consultar Jesus de dia, todos saberiam que ele, um doutor da lei, foi consultar Jesus, por isso ele foi à noite. Mas não, talvez é que a noite fosse o momento mais propício para uma conversa mais demorada, porque ele queria saber algumas informações das coisas espirituais. E durante o dia Jesus estava no meio do povo, socorrendo aos doentes, aos enfermos e perturbados. Então ele veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que tu fazes se Deus não estivesse com ele. Uma saudação que demonstra respeito, que demonstra admiração. E Jesus lhe diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E uma vez eu tentei encontrar uma relação do que Jesus está falando com a saudação de Nicodemos e não encontrei. E me perguntei, por que será que Jesus começou a falar assim? Até que eu percebi que Nicodemos disse, vieste da parte de Deus, quer dizer, vieste do mais alto, do mundo superior. Então Jesus está respondendo com acerto. Ninguém pode ver o reino de Deus, não pode chegar lá, no mundo superior, se não nascer de novo. Jesus aproveitou a saudação dele para entrar no assunto. Nicodemos, porém, parece que não entendeu, porque perguntou: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Bom, Nicodemos está pensando no nascimento corpóreo, no nascimento aqui na carne, materialmente. Jesus explica: se um homem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está usando o conhecimento da época. É claro, ele não poderia falar de modo diferente, não poderia falar como pensamos hoje, mas ainda hoje nós sabemos que a vida nasce na água, no elemento líquido. Eles pensavam muito assim, naquele tempo, a vida surge da água. Moisés, lá no Velho Testamento, quando é do livro Gênesis, nós vemos lá o Espírito de Deus boiava sobre as águas. É a origem de tudo, não é? Então Jesus falou, se um homem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mas explicou, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Agora Jesus vai usar um outro símbolo bem conhecido para eles.
quando está em grego é pneuma, vento, ar. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. É mesmo. O vento, não é? Se as janelas estivessem abertas e houvesse uma ventania lá fora, entrava o vento, zunindo, e nós sentiríamos o vento e ouviríamos o som que ele produz, mas não saberíamos de onde ele veio. E quando ele se fosse, nós também não saberíamos dizer para onde ele foi. Jesus conclui: o mesmo se dá com todo aquele que é nascido do Espírito. Nasce uma criancinha e nós sentimos que ela está animada espiritualmente, mas nós não podemos dizer quem foi. E também nós não podemos dizer quem vai ser, porque depende do livre-arbítrio da criatura, não é? Que imagem bonita que Jesus usou, não é? Pneuma, ar, vento era para o espírito que eles usavam e água para o surgimento material. Mas Nicodemos ainda não está satisfeito, porque Jesus ia falando e a pessoa às vezes não tinha acompanhado, não sabe o fio que ele está utilizando no pensamento. Como pode isso fazer-se? Ah, mas aí Jesus se admirou, porque ele estava falando de coisas que os doutos israelitas conheciam. Porque lá em Gênesis, nos estudos que eles faziam, eles sabiam destas coisas, não é? Pois que? És mestre em Israel e ignoras estas coisas? Entre os israelitas és mestre e ignoras sobre o nascimento corpóreo, o nascimento espiritual? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitais o nosso testemunho. Sim, Jesus só está falando de coisas que ele presenciou, que ele sabe, que ele viu. Ele está dando esse testemunho, não é? Mas parece que Nicodemos está relutante em aceitar. Se não me credes quando vos falo das coisas da terra, sim, porque é aqui na terra que a gente nasce de mulher, não é? Que tem a reencarnação, a gente vê todo dia gente morrendo e todo dia gente nascendo. É um processo aqui do nosso mundo. Se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? De outros mundos do plano espiritual, que não temos comparação, não é? Então, o ensino que nós tiramos desse trecho do diálogo de Jesus com Nicodemos, à luz da doutrina espírita, é que é preciso reencarnar para progredir espiritualmente, alcançar planos superiores de vida. Nicodemos pensou no mesmo corpo, nascendo de novo, e isso realmente não é possível. Jesus corrigiu esse erro, separando nascido da carne e nascido do Espírito, mas reafirmou que para entrar no reino de Deus é preciso renascer tanto da água, símbolo da matéria, como do Espírito, renovar-se espiritualmente. Para alcançar planos superiores, nós precisamos nos desenvolver espiritualmente, renovar-nos, não é? Ele usou o vento, ar, pneuma, como símbolo do elemento espiritual, para comparar, que também sentimos sua presença e manifestação através do corpo, mas não podemos identificar de onde esse espírito veio, e depois não apontamos o seu futuro, porque dependerá do livre-arbítrio da criatura. Extraordinário diálogo, não é? Nós temos inclusive uma musiquinha, um canto, não é? Nascer outra vez, que infelizmente eu não trouxe a letra, mas quem sabe vocês conhecem e poderemos cantar ao final. Diálogo maravilhoso, instrutivo, revelador, esclarecedor. Muito bem. Agora nós temos outro diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana. Agora o tema vai ser a verdadeira adoração. Como é que se adora a Deus? Atravessando a Samaria para ir a Galiléia,
Jesus chegou a Sicar, era uma cidade pequena, conhecida lá na Samaria, e cansado da viagem, isso é informação importante, Jesus tinha um corpo, porque alguns acham que Jesus não tinha corpo de carne, não é? Mas se não tivesse corpo de carne, não cansava, certo? Jesus estava cansado da viagem, porque é uma senda que ele tomou lá na Samaria para chegar até a cidade de Sicar, é uma estrada íngreme, pedregosa. Então Jesus subiu com os seus discípulos, mas chegou meio cansado. Ele assentou-se à beira do poço. No caso, poderia ser uma fonte, porque eles não fazem às vezes distinção, é onde jorra água, onde existe água, né? À beira do poço de Jacó. Daqui a pouco nós vamos ver porque o poço era de Jacó. Enquanto seus discípulos iam à cidade comprar alimentos. Não só cansado, mas também com fome, precisava se alimentar. Olha a natureza bem corpórea de Jesus, não é? Era meio-dia, eles citam hora sexta. A hora sexta é meio-dia, eles começavam contando das 6 às 7, era a primeira. Das 7 às 8, segunda, e assim por diante. Então, era lá pelo meio-dia, a hora sexta, 12 horas. Uma mulher samaritana, habitante da Samaria. E a gente sabe, não é? Que os habitantes da Samaria eram meio mesclados, não é? Tinha israelitas morando lá, mas que acabaram se casando com os habitantes daquela região, né? Então ficaram meio mesclados no conhecimento, na conduta. Uma mulher samaritana. Como seria essa mulher samaritana? Não é? Ela devia ter aquelas roupas próprias da região, não é? Porque nós também aqui no Brasil, atualmente não tanto, mas havia regiões, cada uma se trajava de um jeito, não é? Ainda temos os gaúchos lá no Rio Grande do Sul, não é? E temos os nordestinos com chapéu de couro, não é mesmo? Então as regiões têm vestimentas apropriadas. Uma mulher samaritana veio tirar água da fonte. Se ela veio tirar água, ela veio de mãos abanando? Não, ela trazia um cântaro, certamente, não é? Ela trazia. Jesus lhe pediu, dá-me de beber. Jesus estava com sede, pediu, né? Mas a mulher percebeu que ele era judeu. Lembram daquela aula que nós fizemos sobre as viagens de Jesus? Que ele estava, nessa ocasião, ele estava descendo para Jerusalém e ele ia como peregrino para as festividades lá. E os samaritanos não gostavam. Sabiam que eles estavam indo para Jerusalém, para o templo, não é? Percebendo que ele era judeu, então pelas vestes, pela pronúncia, por tudo a mulher reconheceu que ele era judeu. E judeus e samaritanos não costumavam se falar. Por que não costumavam se falar? É esse problema. Os judeus lá da Judéia se julgavam melhores, que cumpriam mais a lei, enquanto que os samaritanos estavam mesclados, não é? Judeus, mas mesclados com o povo de lá. Então, justamente a mulher estranhou que um judeu dirigisse a palavra a ela, porque eles não se falavam. Era um dos modos de repúdio, não se falavam. Então a mulher, estranhando, diz, como? Sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Interessante, ela estranhou, mas não se negou ao diálogo. Não é? Por que eu estou chamando a atenção? Nós vamos ver as qualidades dessa mulher samaritana. Né? Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Bom, Jesus está falando água viva, é a verdade espiritual de que ele é portador, não é? É uma água viva, um conhecimento que fica dentro da gente. A gente nunca mais tem sede de entender as coisas, não é? Mas a mulher não entende.
Entretanto, ela observa: Senhor, tu não tens com que atirar. Faltava o cântaro para Jesus, não é? E o poço é fundo. De onde, pois, tens a água viva? Essa mulher sabe raciocinar, né? Observadora, raciocina. És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó? Todo israelita descendia de Jacó, porque ele teve 12 filhos, que foram as 12 tribos, a origem ali, né? Então todos eles eram descendentes de Jacó. Pai Jacó significa o nosso ancestral, Jacó, não é? Que nos deu o poço. Ah, porque foi realmente Jacó que conseguiu que jorrasse ali, que houvesse ali água, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Imagine um homem importante, um patriarca, é que tinha aberto aquele poço. Jesus está oferecendo uma água viva e a mulher quer saber se ele é maior do que Jacó, porque Jacó abriu aquele poço para eles, não é? Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Interessante, não é? Muito interessante, porque é simbólico isso, claro, não pode ficar ao pé da letra. Ele está falando desse conhecimento espiritual que ele veio trazer, que dá vida, vivifica a gente espiritualmente. E quando a gente tem um conhecimento, por exemplo, se você aprendeu que 1 mais 1 são 2, você pode aprender que 2 mais 2 são 4 e que 4 mais 4 são 8. Olha lá, abre o caminho do conhecimento, jorra cada vez mais, não é? Se você tem a base do conhecimento. É isso que Jesus está falando. Quem entender da vida espiritual começa a saber de Deus, da imortalidade, da lei de causa e efeito, e lá vai, não é? Cresce que é uma maravilha. Com isso, Jesus conseguiu despertar o interesse na mulher, embora ela ainda pense em água material, ela não está entendendo. Mas ele falou de água, a água lá era muito importante, era uma região que tinha pouca água. Então, falar de água é valiosa, é preciosa, não é? Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. A mulher é prática, não é? Ela se interessa praticamente. Olha aí, ela viu a possibilidade. Vai, chama teu marido e vem cá. E Jesus mudou de assunto. Não, ele tem um propósito. Jesus não fala à toa. Ele é inteligente, ele está conduzindo, está lidando com aquela alma, não é? Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Nós vamos dizer, ai que mulher, hein? 5 maridos. Mas aquela região, os costumes eram desregrados. Agora, notemos que a mulher foi sincera, hein? Ela não podia enganar. Ela disse, esse homem não sabe, não me conhece. Eu posso dizer que não sou casada, eu posso dizer que meu marido morreu, eu posso dizer qualquer coisa. Mas ela disse a verdade. Ela é sincera. Estão notando as qualidades dessa mulher samaritana? Diante da resposta de Jesus, que não devia saber da vida dela, mas demonstrou saber, Senhor, vejo que tu és profeta, médium, mensageiro, que se relaciona com o mais alto, né? Ela percebeu as faculdades espirituais de Jesus. E agora, outra qualidade dela. Aqui na Terra, se o Chico Xavier comparecesse, cada um ia pedir uma coisa para ele, né? Ô Chico, olha, eu queria saber notícias do meu paizinho que já morreu. Chico, eu queria saber qual é a minha missão. Chico, eu queria saber se eu posso encontrar um tesouro. Chico, não é?
O pessoal ia pedir tudo coisas assim, egoístas, materialistas. A mulher não, hein? Essa mulher é especial, hein? Ela vai encaminhar a conversa para o terreno religioso, já que ele é um profeta, um porta-voz divino. Ah? Nossos pais adoravam neste monte. Sim, porque como eles não podiam ir no templo, não eram aceitos lá no templo de Jerusalém, eles fizeram um templo ali no Monte Garizim, ali mesmo. Já não estava funcionando bem, estava meio tudo abandonado, mas eles preferiam então adorar a Deus ali. Nossos pais adoravam neste monte, o Garizim. Vós, entretanto, vós quem? Os judeus. Entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O que é que ela está perguntando? Onde se deve adorar a Deus? Ela está preocupada com a adoração a Deus. Não é extraordinária essa mulher? Por isso que Jesus está conversando com ela. Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Nossa, não vai adorar mais? Vai, mas não precisa ser aqui ou lá, em qualquer lugar, né? Vós quem? Os samaritanos. Vós adorais o que não conheceis. Porque os samaritanos não tinham muito conhecimento espiritual, não é? Estavam mesclados com outros povos, não cultivavam tanto os estudos, não tinham a classe sacerdotal para explicar para eles, não é? Muitos eram ignorantes nas coisas espirituais. Vós adorais o que não conheceis. Nós, olha, Jesus se colocando como judeu. Porque eu conheci certa vez um rapaz, felizmente agora ele não é mais assim, ele tinha uns 17, 18 anos, falava lindamente. E veio aqui em Campinas falar, ele era do Rio Grande do Sul. Agora eu já vi que ele está espírita mesmo, mas naquele tempo ele se dizia eclético. Quer dizer, não estou neste partido nem naquele outro, eu sou eclético, independente. Mas Jesus aceita estar entre o povo judeu. Nós os judeus, adoramos o que conhecemos. Os judeus tinham mais conhecimento mesmo das coisas espirituais. Porque a salvação vem dos judeus. Eles esperavam o Messias surgindo dos judeus, da casa de Davi, não é? Porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus está confirmando a melhor orientação espiritual dos judeus e o surgimento do Messias entre eles. Jesus continua, mas a hora vem e já chegou. Interessante, o professor Walter Acorce de Piracicaba, nos anos últimos de sua vida, ele estava encantado com essa questão, a hora vem e já chegou, e também sobre a vida espiritual. Então ele fazia as palestras dele, volta e meia só falava disso. A hora vem e já chegou. A hora do conhecimento vem para todos nós estamos evoluindo e alcançando o conhecimento. Mas agora já é, para quem entende. Para quem entendeu já chegou a hora, não é? Mas a hora vem e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus explicando sobre adoração, não é? Atendendo ao pensamento, ao pedido da mulher, né? Nós agora vamos aprender, né? Então Deus é espírito, olha que afirmativa que Jesus faz. Tem, por exemplo, uma confissão evangélica que não gosta que se fale em espíritos. Uma vez eles vieram a convite, vieram cantar aqui na casa, fazer um espetáculo e pediram para nós, quando fizéssemos a oração, não falássemos de espíritos. Falássemos de Jesus e tudo, mas não falássemos de espíritos, porque eles são refratários, essa história de espíritos. Mas Jesus está afirmando, Deus é espírito. Não é interessante? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher,
diante do que Jesus falava, acho que começou a descobrir, a desconfiar que Jesus era o Messias. Esse homem especial. Adivinha a minha vida, não é? E agora fala dessa maneira sobre adoração a Deus. Então ela estava interessada sobre o Messias. Eu sei que há de vir o Messias. Ela não perguntou, és tu o Messias? Ela perguntou por tabela, né? Eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus geralmente se ocultava, ele não revelava que era o Messias. Vai ser uma das primeiras afirmativas para essa mulher samaritana. Não é curioso? Não é? Esse diálogo é muito, muito importante, porque Jesus fugia aos seus perseguidores, não queria se revelar prematuramente, mas para a samaritana ele confirma, eu o sou, eu que falo contigo. Olha lá, Jesus se revelando à mulher samaritana. Neste trecho do diálogo, chegaram os discípulos de Jesus. Eles tinham ido fazer compras, né? Comprar mantimentos, comprar comida. A mulher deixou ali o seu cântaro para que eles pudessem retirar a água do poço. E foi à cidade, a cidadezinha de Sicar, ali perto, onde contou aos moradores tudo o que Jesus dissera, como adivinhara o seu passado, e convidou-os a irem ter com Jesus. E moradores lá de Sicar chegaram até Jesus, naturalmente conversaram com ele, se convenceram também. E o mestre ficou 2 dias com eles em Sicar, ensinando-os. Que diálogo proveitoso, hein? Como abriu o caminho. Vocês lembram quando certa vez Jesus não foi aceito pelos samaritanos numa aldeia deles? Ah, agora foi aceito graças à mulher samaritana. Porque, veja, ela chegou com a notícia lá para os seus companheiros. Ela chegou, olha, aí tem um homem, é um judeu. Ah, judeu. Ah, não, mas ele adivinhou sobre a minha vida, sem me conhecer. E ele falou alguma coisa importante. Ela interessou-os, porque eles sabiam que a mulher era sincera. E que ela não era burrinha, não, ela era inteligente. E naturalmente, por isso eles foram até lá, senão nem iriam. Mas essa mulher foi uma mensageira e tanto, não é? Foi um diálogo muito proveitoso. E nós, que hoje lemos o Evangelho, ficamos também aprendendo que a verdadeira adoração a Deus deve ser espiritual e sincera. E nós notamos também, nesse diálogo, como Jesus sabia motivar seus ouvintes para transmitir a mensagem. Ele não chegava e ia falando, não. Ele preparava caminho, ele despertava o interesse, não é? Nós aprendemos com Jesus, o grande mestre, que é preciso motivar as criaturas. E nós, às vezes, temos tanta vontade de partilhar com os outros o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, da vida espiritual, do Evangelho, mas precisamos aprender com o mestre. É preciso, às vezes, despertar o interesse das pessoas, jeitosamente, não é? Para poder dosadamente ir passando alguma informação, se houver aceitação. No caso da mulher samaritana, houve grande aceitação, não é? Então Jesus pôde abrir conhecimento para ela. E a cidadezinha de Sicar conheceu a mensagem de Jesus, graças a essa mulher samaritana. Outro diálogo importante também, muito esclarecedor, é aquele que Jesus teve com o moço rico. É sobre o desapego das riquezas, dos bens materiais. Um jovem se aproximou de Jesus, reverenciou-o. Ah, sim, eles sabiam que era um rabi, que era um mestre, que era alguém que podia passar ensinamentos espirituais. Sempre eles demonstravam respeito, reverência. Em alguns casos eles dizem, por exemplo, as mulheres se abaixaram e beijaram os pés de Jesus. Então todos eles, até os adversários, procuravam mostrar
respeito, reverência. Chamavam Jesus de rabi, não é mesmo? Então a gente nota que o pessoal chegava com demonstrações de respeito, porque era um rabi. Um jovem se aproximou de Jesus, reverenciou-o e lhe disse: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que o moço queria? O que ele queria saber? Como é que a gente alcança uma vivência espiritual plena e feliz? Isso que é a vida eterna. É a vida que não acaba. É a vida espiritual, é a vida imortal. No caso, eles tinham essa expressão, herdar a vida eterna, porque vem depois, não é? A gente herda a vida eterna, tem direito a ela, é uma herança, herança dos nossos atos, herança da nossa conduta, herança do nosso procedimento, não de outros, não é? Nós vamos herdar a vida espiritual. Ele queria saber como é que a gente faz para conseguir, para merecer essa vivência espiritual plena e feliz. Jesus não aceitou o adjetivo com o que o jovem o saudou. Por que me chamas bom? Ué, mas Jesus não era bom? Ele era bondoso, não é? Grandes qualidades. Mas ele vai explicar. Ninguém é bom senão um que é Deus. Bom, completamente bom, perfeitamente bom, inteiramente bom, perfeição absoluta só Deus possui. Então Jesus já refutou, não é? Porque me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Só o Criador possui o infinito das perfeições. Mas o moço pedira orientação espiritual, isso Jesus não deixou de atender. Claro, ele vai atender. Se queres entrar na vida, olha outra expressão, viver espiritualmente, porque vivendo ele já vivia, mas viver espiritualmente. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos de Moisés, não é? Amar pai e mãe, não matar, amar a Deus sobre todas as coisas. Quais? Indagou o jovem. Aí Jesus citou: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Citou os mandamentos. Esses mandamentos são as diretrizes básicas e mínimas para quem deseja cumprir as leis de Deus. É o começo, é o mínimo, é o salário mínimo. Não é salário no caso, mas é a obrigação mínima. Isso é o mínimo que precisa, não é? Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Mas ele era moço, não era um jovem? Mateus narra desse modo, mas Marcos, quando cita essa pessoa, diz que ele é um homem. E Lucas, quando fala do mesmo episódio, diz um dos principais, quer dizer, o homem era importante. Não era um jovenzinho, era moço, não é? Então seria um homem ainda jovem, de posição social elevada. É esse jovem que está conversando com Jesus. Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude, desde pequenininho. Ante a resposta do jovem, Jesus fitou e o amou. Olha, gente, Jesus gostou muito, apreciou o jovem, não é? Ele era aquele jovem era um homem de bem, cumpridor dos seus deveres. Que beleza, não é? Jesus ficava contente, apreciou. Que me falta ainda? Segundo Mateus, o jovem perguntou: que me falta ainda? Porque os mandamentos já estou cumprindo, desde a minha tenra infância. Bom, agora o jovem quer mais do que o comum, do que o mínimo. Se queres ser perfeito, agora o desafio é maior. Não se pede que nós sejamos santos e perfeitos, mas se pede que a gente faça aquele mínimo de compreensão dos deveres, do respeito ao semelhante, do amor a Deus, não é? O mínimo. Mas se queres ser perfeito,
fazer mais e melhor do que o mínimo que é pedido ao comum das pessoas. Aí Jesus lançou a ideia: vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele teria grande merecimento, né? Desapego das riquezas. Aí ele teria condição de acompanhar Jesus, porque Jesus não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Aí ele poderia acompanhar Jesus. Jesus abriu uma grande oportunidade para o jovem, para ele progredir mais espiritualmente, como ele parecia desejar. Mas o jovem, ouvindo isso, encheu-se de tristeza e se retirou, se afastou. Porque era muito rico, possuía muitos bens e certamente não estava disposto a se desfazer de suas riquezas. Então Jesus, que tinha amado o jovem, apreciado muito, olhou à sua volta e disse aos discípulos: olha, vai aproveitar para ensinamento, né? Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele disse difícil. E ele disse em tom de lamento, não é? Não foi de uma condenação. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele não falou com essa entonação. Ele lamentou, né? Que dificuldade que existe para um rico se despojar de tudo, entrar no reino dos céus, na vida espiritual. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é impossível, mas é difícil assim, não é? Agora nós temos várias explicações para esse camelo. Camelo, será que era o animal mesmo? Se fosse camelo, a gente poderia pensar que as cidades eram rodeadas por muros e tinha portas. Durante o dia, as portas, essa que eles chamavam de agulha, tinham formato, elas eram abertas largamente, entravam então mercadores, entravam pessoas com carga, né? Tudo bem, tudo bem. Mas à noite eles deixavam só uma portinha fininha, e aí o camelo não passava, não é? Pela agulha. Mas também poderia ser uma comparação, uma metáfora bem mais fácil. Camelo seria a corda feita de pelo de camelo. E eles tinham a mesma palavra para dizer, assim como a gente diz manga de vestido e manga fruta. Não é? Então, para o povo, era fácil entender, o povo da época, não é? Que Jesus estaria falando de uma corda. É mais fácil uma corda passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Está fácil? Não é? Pode ser. Então a figura foi bem compreendida pelo povo da época, não tinha problema. Agora, quando a gente lê essa passagem, muitas pessoas pensam que Jesus estava condenando as riquezas, condenando quem é rico. Não pode ser. É a mesma coisa que o pessoal pensa que a condenação para o sexo. Não, é o emprego do sexo que é a coisa, é o uso do sexo. Da mesma maneira as riquezas. Elas não são condenáveis, mas o apego a elas, sim. Quando a pessoa fica presa à riqueza por causa dos gozos que ela pode proporcionar, e com isso a pessoa se descuida de cultivar o espírito. Não cultiva o espírito, cultiva só o corpo, não é? Por isso que Jesus falou. Foi uma lamentação, que pena, não é? Como é difícil um rico, um rapaz bom, um rapaz que segue os mandamentos, mas para um desprendimento maior é difícil para ele, não é? Diante do que Jesus falou, os apóstolos perguntaram: quem pode então ser salvo? Se é assim tão difícil, não é? Tão difícil como uma corda passar pelo fundo de uma agulha? Oh, que dificuldade! Quem é que pode se salvar? Eles perguntaram. Para os homens é impossível,
Olhando, analisando aqui no mundo, quem é que se desprende das riquezas? Quem é, não é? Só um Francisco de Assis, não é? Uma Madre Teresa de Calcutá, e assim por diante, um Chico Xavier. Para os homens é impossível, mas não para Deus. Olha a resposta de Jesus. Porque para Deus tudo é possível. Claro, analisando de imediato, numa encarnação só, nós não vamos encontrar pessoas, não nos parece impossível que uma criatura humana deixe de lado valores terrenos em favor da vida espiritual. A gente não acredita. Não vejo, não encontro ninguém, né? Mas através das reencarnações e pela lei do progresso, Deus leva as criaturas ao desprendimento das coisas materiais. As grandes almas que entenderam que o mais importante é o tesouro do espírito, elas se desfazem com facilidade das riquezas materiais. Não se apegam a elas, não é? Agora os apóstolos escutaram Jesus falar isso, que para Deus não é impossível, é só para os homens que parece impossível. E olha a pergunta que foi feita: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Foi Pedro, hein? Pedro era sempre entusiasmado, espontâneo, né? Olha lá, nós deixamos tudo e te seguimos, é verdade. Eles acompanhavam Jesus pelos caminhos, deixaram família, eles deixaram a pesca, que rendia dinheiro para eles, né? Deixaram tudo para acompanhar Jesus. Que recompensa, pois, teremos nós? Qual vai ser a nossa recompensa? E Jesus vai afirmar a recompensa. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou irmãs, ou pais, ou filhos, ou campos, por amor do reino de Deus, ou por amor de mim, o do Evangelho, diz outra tradução, não é? E veja bem, há um propósito. A pessoa deixou as riquezas não porque é desperdiçado, porque não sabe cuidar das coisas. Ele deu menos importância às riquezas por causa das coisas espirituais. Quem fez isso dessa maneira, não há ninguém que não haja de receber 100 vezes tanto. Ui, que promessa, hein? Vai receber 100 vezes tanto? Do lado de lá? Não, já neste tempo. Não é depois, não. É agora. Será? Em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, e no mundo vindouro, a vida eterna. Mas já aqui já vai ser beneficiado. Vai receber 100 vezes. Vocês acreditam que isso funciona? Vamos lá ver? Nós vamos entender a afirmativa de Jesus se observarmos o que acontece a quem não se prende unicamente aos laços de família, nem se apega a posses materiais, para poder servir a Deus e ajudar o próximo. O que é que acontece com eles? Primeiro, faz muitas amizades puras e sinceras. Essas amizades valem por uma imensa ampliação da sua família neste mundo. A gente lembra do Chico Xavier. Se o Chico dissesse, olha, você pode oferecer pousada para mim? A gente diria, Chico, mora aqui comigo. Esta minha casa é tua. Não é verdade? E quantos falavam assim para Chico Xavier? Ele tinha uma casa só? Ele tinha muitas casas ao dispor dele, não é? Pela vida, pelo devotamento, não é? Muitos recursos lhe são confiados pelas pessoas que o estimam e admiram, a fim de que os administre em favor dos carentes, dos enfermos e dos sofredores. Chico Xavier recebia doações de toda sorte. Ele recebeu fazendas, doaram fazendas para ele, carros, propriedades, dinheiro. Só que ele não ficava com nada. Ele passava em benefício dos outros. O pessoal sabia que ele ia usar bem em benefício dos outros. Então ele recebia muita contribuição. Não é?
e ainda consegue para si mesmo grande progresso espiritual. Oh, Jesus falou uma verdade, hein? Herda a vida eterna. Jesus não mentiu. É assim que acontece. A Madre Teresa de Calcutá, quanto ela recebe de colaboração, porque ela está ajudando os pobres, os carentes, os moribundos. Se torna um ponto de atração. E a Madre Teresa também é bem recebida. Ela não precisa nem ter a casa, porque tem muita gente que oferece a casa para ela, não é? Então Jesus não mentiu. Eu achei importante quando eu entendi isso. Eu achei importantíssimo, porque a gente vê que não é uma promessa vã. É que precisa se desapegar de tudo para servir ao que é espiritual. São poucos os que fazem isso. Por isso, para a maioria não funciona não, a gente dá um pouquinho. A gente não se doa inteiramente, não é? Bem, isso tem acontecido, portanto, aos santos de nossos dias. Irmã Dulce, na Bahia, a Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e muitos outros que são grandes missionários e o povo reconhece e ama essas pessoas e colabora com essas pessoas e eles ainda estão se desenvolvendo espiritualmente e estabelecendo um futuro lindo espiritual. Não é? Jesus falou verdadeiramente. Nós temos ainda um diálogo que nós colocamos aí na apostila e até está bem resumidinho. Vamos ver se a gente consegue explicar melhor. João Evangelista coloca esse diálogo no começo da tarefa de Jesus, não é? É interessante, só o diálogo do moço rico não está em João, não é? Mas os demais a gente vê que realmente João Evangelista ouviu e registrou a maior parte dos grandes diálogos que Jesus teve, não é? Esse também está em João, no capítulo 8. Eu fui lá dar uma espiadinha. Nesse diálogo, Jesus está conversando com os judeus lá de Jerusalém, que estão meio rebeldes, não é? Não estão apreciando a ele o trabalho, não estão confiando, não estão reconhecendo como um mestre espiritual, não é? Mas Jesus está defendendo nesse diálogo, ele defende a sua autoridade espiritual, não é? Ele começa a dizer para eles que ele vai se retirar. Para onde vou, vós não podeis ir. E eu acho que eles perguntaram, será que ele vai se suicidar? Ele estava saudável, jovem, não é? Eles vão me retirar e vós não podeis ir para onde eu vou. Onde que ele poderia ir? Vai morrer? Vai se suicidar? E Jesus vai afirmar a eles que Jesus veio do alto, que ele não é deste mundo, eles são. Eu deste mundo não sou. Olha Jesus dizendo que ele não é deste mundo. E não era mesmo, né? Ele encarnou aqui. Mas ele não fez a sua evolução como nós aqui na Terra. Nós somos originários do princípio inteligente que se desenvolveu na vida terrena. Mas Jesus já havia preparado a Terra para que houvesse isto nós, né? Então ele diz assim, eu sou do alto e vós sois aqui de baixo. Vós sois deste mundo e eu deste mundo não sou. É lindo. Leiam inteiro esse diálogo de Jesus, porque é prolongado. Eu só retoquei algumas coisas, não é? Se eles não o aceitarem, se os judeus não aceitarem Jesus, quer dizer, não assimilarem seus ensinos, se não atenderem ao que ele está ensinando, morrerão em seus pecados, não se libertarão do erro em que vivem. Claro, só é com nós também. Se nós não aceitarmos o que Jesus ensinou, nós continuaremos no nosso modo de ser, de pensar, e é inferior. São os nossos pecados, nossos erros, não é? A gente erra
porque não sabe direito das coisas. Se a gente ainda não aceita mesmo o ensinamento de Jesus, a gente vive conforme o que a gente pensa. E aí é que é a coisa, a gente erra, a gente se complica, não é? Nesse ponto, parece que alguns judeus acreditaram de tudo que Jesus vinha falando, porque esse diálogo não começou aqui, é longo. Então alguns judeus gostaram, entenderam e acreditaram em Jesus, não é? Jesus então disse para eles, aqueles que acreditaram: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É nesse diálogo que ele fala isso. Olha, ele já falou que ele não é deste mundo, ele falou que quem perseverar no ensino dele vai conhecer a verdade, vai ficar livre, vai se libertar. Mas os outros judeus, nós não somos escravos, nós somos descendência de Abraão, né? Mas Jesus explicou, quem comete pecado é escravo do pecado. É aquela questão, você age errado, você está escravizado às consequências do seu erro. Você é escravo do seu erro. Jesus diz mais, que eles, os adversários judeus, não conseguem provar que ele esteja em erro. Ele inclusive pergunta, quem dentre vós me convence de pecado? Olha outra afirmativa importante nesse diálogo. Quem me convence de pecado? Quem que poderia levar Jesus a errar? Ele sabe da lei divina e segue a lei divina, não tem chance para levá-lo a errar, não é? Mas pretendem matá-lo e não o aceitam, porque ele só fala a verdade e eles preferem a mentira. Quando Jesus afirma aos judeus que haviam crido nele, que se alguém guardar a sua palavra, quer dizer, se mantiver fiel ao que ele ensina, não verá a morte eternamente. Ele está falando para aqueles que acreditaram nele, porque lá estava misturado, né? Alguns acreditaram e outros não. E ele falando para aqueles que acreditaram, ele diz a eles, se guardarem a sua palavra, quer dizer, seguirem os seus ensinos, seguirem de acordo com o que ele ensinou, o que ele falou, não verá a morte eternamente. Ele prometeu a eles vida imortal. Mas é natural. Porque nós vivemos assim muito apegados à matéria. E quando o corpo morre, nós ainda estamos presos aqui, não é? Mas ele está falando que aqueles que entenderem e seguirem terão vivência espiritual. Mas os outros judeus argumentam, certamente tens demônio. Nós não dizemos que você tem demônio. Olha aí, o que você está falando, não é? És maior que Abraão, nosso pai. Abraão morreu. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Jesus reafirma que a sua glória vem de Deus e diz, vosso pai Abrão, vosso patriarca, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Quer dizer que Abraão, o patriarca deles, ficou contente quando viu Jesus vindo para a terra, nascendo, lá no povo dele. Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Eles não entendiam. E Jesus ainda afirmou, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu existo antes de Abraão. Só o Espiritismo mesmo para nos explicar, não é? Para a gente não ter Jesus como assim, história da carochinha. Mas é verdade, ó. Abraão desencarnara havia muito tempo, viver aqui na Terra, e agora estava no plano espiritual. Lá do plano espiritual, ele assistira ao nascimento de Jesus aqui na Terra, e ele ficara muito contente, enfim, o cumprimento da profecia de um Salvador, que vinha libertar o povo de Israel, não é? Nós sabemos que não veio libertar só o povo de Israel, veio redimir a humanidade toda do erro, não é? Mas era a chegada do Messias,
que os israelitas tanto esperavam. Abraão, lá no mundo espiritual, ficou muito contente, né? Ah, enfim, chega a salvação, né? Então, Jesus está falando disso. Anterior a Abraão, no corpo, Jesus era. No corpo, Abraão era o mais velho, já tinha ido. Mas Jesus já existia antes dele espiritualmente, não é? É a individualização dos espíritos, que a gente sabe o princípio inteligente, se individualiza, entra na classe do ser humano e vive vidas incontáveis para progredir, não é? Então, sabendo disso, Jesus individualizou-se há muito, muito, muito antes de que a própria Terra existisse. Então, ele era anterior a Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu já existo, não é? Então, isso não se dá, essa individualização, não se dá ao mesmo tempo para todos. Ela continua se fazendo através dos tempos. Nesse sentido, o Espiritismo nos diz que Deus, então, sempre criou, cria e criará espíritos, não é? Isso está lá no livro dos Espíritos. Os judeus, porém, não entendiam tanto assim da vida no além. Eles entendiam mais que os samaritanos, mas não entendiam como hoje nós entendemos à luz da doutrina espírita, não é? O que eles acharam daquela afirmativa de Jesus? Antes que Abraão existisse, eu sou. Eles acharam que era uma blasfêmia de orgulho. Que criatura orgulhosa está se pondo acima de Abraão, o patriarca? Para eles foi um despropósito. E como era uma blasfêmia, eles pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou, se escondeu deles e saiu do templo. E coisas lindas, né, que a gente aprende lendo o Evangelho, os episódios, histórias antigas, mas que a gente vai examinando à luz do conhecimento espírita e vai decifrando também os simbolismos, não ficamos na letra, e a gente vê que os diálogos de Jesus foram memoráveis mesmo, não é? Memoráveis, extraordinários. Quanta coisa afirmada nesse diálogo que ele teve com os judeus em Jerusalém, no começo da sua tarefa, segundo João o Evangelista.